E vamos nós de novo aqui no segundo tempo. Não é? Isso é tipo assim, isso que eu acabei de fazer, todo mundo já reconheceu. Tipo, quando a gente fala, o segundo, isso não é um segundo tempo. A gente usa, a gente brinca muito com a língua, a gente faz referências. Então, isso é algo que é estranho. Por que é que a pessoa está falando, se referindo e usa uma linguagem da narrativa do futebol? Porque a gente brinca com a língua. A língua, todo mundo, principalmente quando você está em um ambiente informal, você brinca com a língua o tempo todo. Na língua inglesa, como não, o artigo ele não tem um artigo masculino e feminino, é um artigo só the, mesma coisa para o plural também some, e muitos substantivos também não tem. Alguns têm, como actor, é um homem, actor. Actress, feminino. Houve uma inflexão de gênero, eu acredito, certo? Não. Como é que acontece isso quando as pessoas querem fazer aquela questão do gênero, né? Tipo assim, os homens gays, ou as drag queens, ou as travestis, ou as transexuais, elas são homens, mas querem se referir a si ou fazer referência a outros como mulher, né? Então, por exemplo, eles usam muito o pronome. Você tem o pronome de tratamento. He e she. He é para rapaz, é ele. She é para mulher, moça, né? Ela. Então eu vou referir a um amigo meu, se eu tiver de brincadeira, tirando onda, ou se ele for efeminado e quiser ser referido com o pronome feminino, eu vou chamar ele de she. Ai, que delícia! Ele é bonito. Em vez de dizer ele é bonito, eu diria em português, ele é bonita, né? Então eu dizer she is beautiful, me referindo a um homem. Isso eu estou deformando o padrão para me referir a um homem com o pronome she. Eu uso she, eu posso chamar um cara em vez de gentleman, eu vou chamar de lady. Lady. Ou eu uso as palavras mesmo de substantivo. Em vez de falar boy, eu vou falar girl, certo? You're a big girl. Se falar que o cara ficou forte. E eu quiser tirar onda, ou brincar, mas com essa brincadeira assim, tipo... Não é uma brincadeira, também é um uso assim natural, só que tem um viés, na realidade não é formal. A gente vê, não é formal. Você vai falar de um homem, você não fala assim, eu já vi muitos caras que ele não tem nada nem de feminino, eles simplesmente se tratam assim porque quando estão no meio gay, quando estão conversando entre eles, por quê? Porque tipo, de certa forma, é um certo insulto. Os homens homossexuais, também entre eles usam isso de uma forma natural, que eles se acham femininos, certo? Então eles se tratam de lady, de she, né? Ou eles também se insultam, porque quando são os homens, os gays mais masculinos, eles querem mostrar a sua masculinidade em relação aos outros. Então eles também tratam outro por she. Então se você me chama de she, eu também vou lhe chamar de she, para mostrar que você não é mais masculino do que eu. Existem outras deformações que se referem a gênero, que fazem uso do gênero na língua inglesa. Por exemplo, a palavra hero. Hero é herói, mas também a mulher também é hero. A mulher ela é tratada por hero. Então, hero para homem e mulher, como doctor, como teacher. Quando alguém quer, até as mulheres querem falar assim, uma heroína, enfatizar que é o fato que é uma mulher que é herói, né? Então usa-se também o pronome, eles agregam uma palavra na outra. Então fala shero, então she, hero, os dois, shero. Às vezes eles usam tipo she mesmo, tipo devil. Devil é homem, devil é supostamente o satanás, ou satã. O demônio. Então, quando você quer falar uma mulher demônio, você fala she-devil, certo? Acontece muito, she-devil. She-devil! Então se eu posso também olhar para um cara e dizer, outra she-devil, que demônia. Eles usam muito a palavra she e he para distinguir, para dar mais essa ênfase ao gênero,
certo? E tudo isso, eu estou falando, foge do padrão, tudo isso agora está mais em evidência. As questões de gênero, feminismo, como está mais evidente hoje em dia na sociedade, estão usando muito, tipo, essa inovação. O pessoal, tem gente que chama de neologismo, mas isso aí é a questão do uso da língua se deformando a nossa realidade. Você foge do padrão para trazer para a sua individualidade. Então, você tem... As pessoas usam muito o she e o he, ou man, ou woman. Man, né? Fala man, em inglês eu sempre... O meu inglês eu falaria normalmente man, mas veja aí a influência do inglês americano, que a gente fala man, né? Usa muito também brother e sister. Então, por exemplo, existe o brotherhood, que é a irmandade, né? A irmandade de homens, né? Uma religião. E usa-se muito também a sisterhood, porque é uma irmandade formada de mulheres. Então, brotherhood, sisterhood. Ainda está dentro do padrão. Por exemplo, muita gente quer falar do romance entre homens, né? Dois amigos fortes de coração, que não tem nada a ver com sexo. Então, eles chamam de bromance. Bromance eles clipam, né? Que chama de clip. Como eu disse, de autor para autor vai haver diferentes terminologias quando se trata de certas operações na língua, certo? Então, por exemplo, brother, eles usam brother e romance, então fica bromance. Mesma coisa se for entre mulheres, um amor entre mulheres. Não um amor, assim, aquele romance, mas não tem a ver com sexo. Então chama de womance, woman e romance, womans. Um dos que virou agora muito popular foi a questão as feministas usaram, quando o homem está explicando, ele está man-explaining, né? Ele está junto a palavra man e explaining, explicação. Ele está man-explaining, explicando de um viés do ponto de vista masculino, que geralmente é machista, certo? Mesma coisa, tem o man interrupting, quando o homem quer falar mais alto que a mulher, ele quer, sabe, interromper. Então, ele... Shut up, Rodrigo. My neighbor. Meu vizinho fala muito alto. Vai estragar meus vídeos. Enfim, que ele veja. Então, o man interrupting. Né? É o interromper, mas o homem interrompendo. É o man interrupting. E assim acontece muito. Por exemplo, uma coisa que eles fazem, o pronome possessivo. His e her também é usado. Ó. His para ele, dele. Her para dela. Então, quando o pessoal fala de history, história, no viés feminino, é a história contada pelo viés feminino, eles usam her story, ou her story, entendeu? Ou seja, essa palavra não existe, essa palavra pelo padrão não existe, her story, existe uma história, pronto, não importa quem está contando, é história, né? Mas eles querem dar ênfase, então eles deformam, e aí voltamos à questão da Pablo, que é a língua, ela se deforma, foge do padrão, de acordo com as nossas individualidades, as nossas realidades. Então, a língua naturalmente deve nos servir e não nós sermos presos ou encarcerados pelo padrão da língua. E aí a questão do gênero, como eu falei, ela vai fugir do padrão para se adequar às realidades, seja lá a realidade feminista, né, enfatizando as questões, os pronomes femininos, ou palavras que enfatizam o gênero feminino, como her story, né, ou que mostra assim como o machismo, o man explaining, man interrupting, ou para as questões gays, né, quando os caras querem ser tratados por mulher, ou a mulher que é tratada como homem, ou você para tirar onda mesmo, para brincar com a sua própria masculinidade, porque na realidade quando a questão de usar o she para se referir a um homem, ou falar qualquer chamava um homem, em vez de gentleman, chamar de lady, é a questão de você disputar a masculinidade do outro. Tem, até na questão de insulto ou de brincadeira. E aí está, meus queridos, para quem nunca ouviu do assunto dessa maneira, está aqui com o Mr. Jones, Teacher Jones, que provavelmente não ensinará mais em João Pessoa, porque está para ser demitido. Eu queria muito ficar aqui ensinando. Devo ir logo para voltar para os Estados Unidos, tenho que resolver minhas coisas agora, mas se me chamarem de volta para trabalhar, eu volto, pego um avião rapidinho, porque eu posso, não é? Então é isso, gente, muito obrigado para quem ouviu até aqui. Thank you.